Bom, então o objetivo aqui é corrigir essas questões do simulado. E aí eu vou falando item por item, tá bom? Para chamar atenção para vocês das coisas importantes. Então, essa questão aqui é uma questão que está falando da NR18 para a parte de canteiro de obra, tá bom? Então, ele pede para verificar, então isso é uma coisa que a gente deve marcar aqui quando está fazendo uma prova, né? Então, ó, que está em acordo, às vezes ele pode colocar em desacordo, então essas palavras têm que estar ali marcadas e claras para nós, tá bom? Então, quais dessas afirmações está de acordo com a norma? Bom, a primeira afirmação diz o seguinte: os mictórios têm de ser individuais. Então, é uma afirmação que todos têm que ser individuais. E o mictório, ele não precisa ser individual, ele pode ser coletivo, tá bom? O mictório tem que ser coletivo, né? Pode ser coletivo e também pode ser individual. Então, essa questão aqui, ela estaria errada, tá bom? Então, vamos marcar assim, sublinhadas as questões erradas. Então, essa eu já sei que está errada. Sempre observem, gente, eu já comentei com vocês, essas palavras sempre, extremamente, tudo que seja algo que fixa muito firmemente algo, né? Uma afirmação muito firme, porque e coloca todo mundo na mesma seleção, tá? Então, aqui, ó, desculpa, a próxima. Os vasos, o vaso, não é o mictório, né? Os vasos podem ser do tipo bacia turca ou sifonado. Bacia turca é aquela que é instalada no chão, tá bom? Então, até aqui tudo bem. Podem ser separados ou não por divisórias, né? Separados ou não, ou seja, eles podem não ser separados, tá? Sendo previsto uma área mínima de 1 metro quadrado. Isso aqui é falso, porque é obrigatório o vaso ser separado, o vaso, tá bom? Ser separado por divisórias, né? Até para dar uma certa individualidade aí para a pessoa. Então, ele é obrigado a ser separado por divisória, tá? Senão você vai estar lá no banheiro, né, e vai estar enxergando a pessoa que está do seu lado, tá? Ok. Depois, diz o seguinte: nos alojamentos, para garantir maior área de circulação, é permitido que sejam colocadas até 3 camas na vertical. Isso a gente comentou em sala, né? Que não podem haver mais do que 2 camas na vertical. Então, essa alternativa aqui também está errada. Então, qual é a ideia? A gente ir eliminando as possibilidades que tem, tá bom? Próxima. A próxima diz assim, ó: todo canteiro de obra deve possuir vestiário para a troca de roupa dos trabalhadores, que não residem na obra. E no caso de haver alojados, possuir uma área específica para alojamento, lavanderia e lazer. Bom, a princípio essa questão tá ok, tá bom? Mas vamos verificar a próxima questão para ter certeza. Aqui diz assim, ó: a cozinha obrigatória em qualquer canteiro de obra. Então, ó, lembrem dessa palavra, né? Obrigatória, sempre. Essas palavras, elas fecham uma questão, né? Então, geralmente é um ponto de atenção aí pra gente. Então, aqui a cozinha, ela não é obrigatória. O refeitório tem que ter, né, nas instalações de canteiro, mas a cozinha não. A cozinha serve para preparação do alimento. Então, essa questão aqui, ela tá errada também. Então, essa aqui que nos pareceu certa, realmente ela está certa, tá bom? Então, vou deixar ela aqui numa cor mais nítida. Então, a resposta para a questão 1, letra D, ok? Vamos ver agora a questão 2. Questão 2 está falando sobre o EPI, tá bom? E está falando o seguinte: é permitido ao empregador descontar do empregado os valores gastos com o EPI, ou seja, eu gastei com o EPI do funcionário e eu posso cobrar dele esse valor, tá? Isso a gente já percebe que está errado, né? O EPI é obrigação do empregador. Depois, de acordo com a norma regulamentadora, o EPI cabe ao empregado adquirir os EPIs adequados ao risco de sua atividade. Então, não cabe ao empregado, cabe ao empregador. Então, as duas afirmações aqui estão falsas, tá bom? Isso aqui não tem nem muito o que avaliar, as duas estão falsas, né? O EPI é responsabilidade do empregador, não do empregado, tá bom? Então, essa aqui bem tranquila. Essas questões, pessoal, lembrando, são todas questões de provas de ENAD, tá? Questão 3. Aqui está falando que está falando sobre uma pessoa, né, que está falando o valor do EPI, quanto que se gasta para o EPI, e diz que, em geral, o EPI vale 10% do valor, né,
de um acidente, né, que pode ter acontecido com um pedreiro. E aí ele fala de um texto que um pedreiro está fazendo uma alvenaria de tijolos de 1,5 m, certo? Está fazendo uma alvenaria de tijolos de 1,5 m, e para evitar prejuízos, né, como um acidente, quais os EPIs que esse pedreiro deveria utilizar? Lembrando, trabalho em altura é considerado acima de 2 metros. Então, um trabalho de 1,5 m, né, ele está fazendo uma parede de 1,5 m, então ele não precisa, por exemplo, de cinturão, né? Então, todos os itens que tem cinturão aí, ó, que vai aparecer aqui, ó, cinto de segurança, limitador de espaço, cinto de segurança, porque ele não precisa de cinto, porque ele está abaixo de 2 metros, tá? Então, essas aqui que tem cinto de segurança eu já posso riscar. Então, vamos ver as próximas. Bota de borracha, filtro respiratório. Gente, ele está fazendo uma parede, então ele não precisa de filtro. Então, essa questão aqui eu já posso eliminar também, ok? Achou algo que é perceptível, que não precisa, eu já risco. Capacete com suspensão, filtro respiratório. Não, gente, eu não preciso de filtro respiratório para fazer uma parede. Então, essa aqui eu já elimino também. O que que sobra? Botina de segurança, ok, que é necessário nas obras, né? Capacete sim, porque, né, pode cair alguma coisa na cabeça dele. Luvas e óculos de segurança. Então, a resposta aí dessa questão é a alternativa C, tá? Então, observem que é importante a gente ir eliminando as possibilidades aí para ficar com questões mais próximas da realidade. Questão 4 está falando do Confeia, né? E aí fala um pouco da RT, né? Na verdade, ele está falando aqui, ó. O que é necessário para que um engenheiro tenha legitimidade e fé pública na autoria dos limites da responsabilidade e participação técnica na execução de obras ou serviços profissionais por eles realizados. Então, o que que é necessário? De acordo com a Resolução 425 do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, né, Arquitetura e Ergonomia. Como eu conversei com vocês, o CONFEA é quem faz a parte da legislação. Então, o que que é necessário para que eu tenha participação técnica na execução de uma obra? Então, ó, alvará autorizando a execução da obra? Não, não tem nada a ver, né? Então, se eu tiver um alvará da obra, não quer dizer que eu sou o responsável. Então, essa aqui está errada. ART, bom, começou certo, de alguma obra ou serviço similar. Gente, nunca que vai ser similar. Se eu estou fazendo uma obra, não interessa se eu já fiz uma obra em outra cidade, eu tenho que ter a ART da obra que eu estou fazendo. Então, essa aqui também está errada, porque não me interessa uma obra similar, me interessa a obra que eu estou executando. ART de alguma obra ou serviço similar, devidamente registrada no CREA, da jurisdição onde a atividade será exercida. Também não, gente, a obra cai pelos mesmos motivos, eu preciso da RT da obra que eu estou fazendo, ok? A RT específica para cada obra ou serviço devidamente registrada no CREA, da jurisdição onde será exercida a atividade, né? Então, como eu comentei com vocês, a gente pode ter um cadastro, né, um CREA de um estado. Se eu for fazer uma obra em outro estado, eu preciso lá pegar um visto, né, e fazer uma ART no local da atividade, né? Então, a ART, ela é vinculada com a cidade, com o estado onde eu estou fazendo, tá? Então, eu preciso fazer na jurisdição onde será exercida. Então, eu vou lá e faço uma ART no estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Ok? Opa, registro. Desculpe, voltando. Registro na prefeitura, no local da obra, caso seja desenvolvida em jurisdição diferente daquela a qual o engenheiro se formou, está registrado. Gente, o registro na prefeitura não é uma responsabilidade técnica, tá bom? Então, aqui é participação técnica. Então, é necessário uma RT e é necessário que essa RT seja realizada no local onde, né, sob jurisdição de onde vai ser feita a atividade. Questão 5. A questão 5 está falando também sobre o Conselho, o CONFEA e o CREA, né? E diz assim: estabelece normas que flexibilizam a atribuição de títulos profissionais, atividades e competências no âmbito da atuação profissional.
A partir dessa resolução, então, existe uma resolução que estabelece aí as atribuições que cada título profissional tem. A partir dessa resolução, os CREAs devem, letra A, criar uma visão segmentada do espectro profissional, limitando as atribuições profissionais ao campo de atuação da formação inicial. Vincular o título ao acadêmico, unificando as atividades e competências em nível nacional, independente do tipo de curso. Então, errado. Então, não vai ser nível nacional, como eu comentei para vocês. Cada curso, né, a gente tem uma avaliação que é feita de acordo com a matriz do curso. Então, se eu fizer no âmbito nacional, o engenheiro vai ser o mesmo em qualquer lugar. E, na verdade, não é isso que acontece. É feita uma avaliação individual de cada curso dentro do CREA como um todo, né? Foi o que eu comentei com vocês. É enviada as matrizes e eles fazem uma avaliação das atribuições que você pode ter a partir da sua matriz. Estabelecer a organização dos cursos com currículos mínimos padronizados e disciplinas obrigatórias para todo o território nacional. Então, não, né? Na verdade, não é feito isso de uma forma nacional, tá? Ok, esse aqui também não. Atribuir atividades e competências indistintamente para todos os diplomados da mesma categoria. Não também, como eu comentei para vocês, ele faz uma avaliação curso a curso. Então, essa aqui também não. E atribuir inicialmente o título profissional, atividades e competências em função da análise do perfil profissional, do currículo integralizado e do projeto pedagógico do curso. Então, é essa questão aqui, gente. Porque o CREA, ele avalia a matriz de vocês e dá uma atribuição a partir da matriz e do projeto pedagógico do curso, que foi isso que eu comentei com vocês, em sala de aula, tá bom? Então, a resposta para essa questão é a questão E. Questão 6. O acervo técnico profissional é regulamentado pela resolução do CONFEA. Lembra que eu comentei com vocês sobre o CAT? O CAT, ele é um instrumento que certifica, para efeitos legais, que consta dos assentamentos do CREA, que vem por meio da RT, as atividades consignadas no acervo técnico do profissional. Então, é um acervo do profissional. Em relação à CAT, analise as afirmações abaixo. Então, vamos analisar primeiro as que a gente consegue verificar como que são erradas, tá bom? Então, diz assim, ó, a CAT deve ser requerida ao CREA pelo profissional ou pela pessoa jurídica. Como eu comentei para vocês, o CAT só pode ser solicitado pelo profissional. Então, a empresa não pode selecionar o CAT. Então, essa aqui está errada, ok? Depois, a emissão da CAT é estritamente vedada ao profissional que possuir débito relativo a anuidade, multas e preços de serviços junto ao CREA. Isso não tem nada a ver, gente, porque se eu já fiz essas atividades, né, então eu já fiz uma RT, esse certificado, ele é meu, né, do profissional. Se eu parei de pagar o CREA, ou se eu tiver algum tipo de anuidade em atraso, eu continuo tendo a possibilidade de gerar aí a minha certidão de acervo, tá bom? Então, essa aqui é falsa também. Questão 4. O CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração em situação do registro da RT. Isso aqui é verdade, porque se eu for lá e mudar a minha RT, então eu fiz a RT de uma obra, daqui 2 anos eu vou lá e mudo essa RT, digo que a área é maior ou menor, então esse CAT que eu tinha de acervo técnico, né, que constava lá as informações da minha ART, ele perde a validade porque eu mudei a ART que deu origem a ele. Então, essa questão aqui, ela é verdadeira. Vou marcar aqui de outra cor, ela é verdade. Então, a 4 é verdade, ó. A 2 e a 3 são mentiras. Então, essa aqui é mentira. Tudo que tiver 3 eu posso riscar, ó. Vamos por eliminação. Tudo que tiver 3 eu posso riscar. Vamos ver a questão 1. Ah, a 2 também é mentira. Ó, então, essa aqui também eu posso riscar. Na verdade, sobrou a questão A, a opção A, que é 1 e 4. Vamos ler lá a 1, que eu pulei. 1.
A CAT constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante do seu quadro técnico. Ok, tá, gente? Se eu tiver associada a uma empresa, porque toda empresa, como eu comentei para vocês, ela tem um profissional responsável, né? Toda empresa só pode prestar serviço de engenharia se ela tiver um profissional responsável por ela. Então, se eu como profissional, emitir o meu CAT, que é uma certidão de acervo técnico, e nessa certidão constar lá que eu sou, né, responsável por essa empresa, né, então vai estar, a empresa, ela consegue comprovar que ela tem uma capacidade técnica por meio do meu CAT, mas eu sou o responsável da empresa, tá bom? Então, aqui a questão 1 e a questão 4 são verdades. Questão 7. Uma empresa pretende construir uma barragem visando a geração de energia com potência instalada de 50 megawatts. Para a construção desta obra, é necessário previamente requerer o licenciamento ambiental, tá bom? A gente não conversou sobre licenciamento, mas a gente vai fazer essa questão aqui agora. Tendo em vista que a área alagada da obra atingirá 2 estados, então pontos importantes, né? 2 estados, a quem deve ser dirigido o requerimento de licença, então, licença, no qual o estudo ambiental deve ser elaborado. Letra A. Aos órgãos de controle ambiental dos 2 estados, termo de ajustamento de conduta. Então, observem, eu estou pedindo um licenciamento ambiental, tá bom? Então, não é código de conduta. Então, eu vou pegar e já vou riscar isso aqui. Licenciamento ambiental, tá bom? Aos órgãos do controle ambiental dos 2 estados, plano de controle ambiental também não é, ok? Ok. Ao órgão de controle ambiental do estado com maior área alagada, não tem nada a ver, ok? Não. Ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, termo de ajustamento de conduta, não também. E aqui, gente, que é a questão certa, ao IBAMA, estudo de impacto ambiental, que é o que a gente faz quando vai fazer um licenciamento ambiental, a gente faz um estudo de todo o impacto ambiental que pode estar envolvido naquela obra. Questão 8. Os licenciamentos, eu marquei aqui a 7, marquei de vermelho, né? Então a resposta é letra E. Deixa eu só padronizar, né? Para depois poder postar lá. 8. Os licenciamentos ambientais visam evitar que empreendimentos incompatíveis com as exigências ambientais sejam implantados. Então, o licenciamento ambiental, né, a gente verifica tudo que é impacto que pode acontecer e, se for um impacto muito grande, evita que seja implantado. Sendo que a licença prévia autoriza o empreendedor a iniciar a obra. Não, né, gente? Eu preciso fazer todo o processo de licenciamento ambiental e só depois, com uma licença definitiva, começar a obra, tá bom? Então, essa aqui é falsa. A licença de instalação tem prazo indeterminado. Ah, então eu posso tirar uma licença hoje e instalar daqui 20 anos. Não, então essa aqui, falsa. Tá bom? Gente, observem que essa questão aqui tem uma palavra, ó, indeterminado. Lembrem, essas palavras, né, são importantes quando a gente vai fazer uma avaliação de uma questão. Sempre, nunca, indeterminado, tá bom? A licença de operação autoriza o início do funcionamento do empreendimento, cumpridas as exigências da licença prévia e da licença de instalação, tá bom? Então, esse aqui a gente poderia ficar até em dúvida aí nessa questão. Vamos deixar ela assim para verificar se ela está de acordo ou não, tá bom? Então, a princípio, estaria ok, mas vamos avaliar as outras. A licença de meio ambiente substitui as licenças? Obviamente que não, né, gente? Todas as licenças são requeridas, né? Então, não tem uma licença que substitui as outras. Próxima. As licenças de projetos individuais e a avaliação dos impactos ambientais são dispensadas com a utilização da avaliação ambiental estratégica. Não, também, né, gente? Uma licença nunca dispensa a outra, então essa aqui seria a resposta certa, questão C. Questão 9. No planejamento do canteiro de obra, é preciso considerar que a disposição dos resíduos deve atender à resolução do CONAMA número 307, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. Aqui eu vou começar avaliando pela 2 e pela 3 e eu vou fazer uma observação, tá bom? Então, a gente comentou lá que o resíduo classe A, tudo que se aproveita, tá bom? Então, aqui vamos avaliar essa aqui. Os resíduos classe A são reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como componentes cerâmicos, argamassa e concreto, e devem ser segregados dos demais, ok? Essa aqui, verdade, tá bom? Então, foi o que a gente comentou. Tudo que é classe A seria o melhor para o meio ambiente, assim como a questão de equipamentos, até tentei associar para vocês lembrarem. Todo equipamento que é classe A tem o menor consumo de energia, então todo resíduo que é classe A é o que pode ser reaproveitado. Então, ok, então essa aqui é verdade. Letra 3. O canteiro de obras deve dispor de uma caçamba ou baia para acondicionar os resíduos da classe C e da classe D, viabilizando a reutilização e a reciclagem. Resíduos classe C, né, a gente não consegue reaproveitar eles, e classe D são tintas. Então, coisas que devem ser descartadas, não é qualquer lugar que descarta, tá bom? Então, essa aqui é mentira. Então, vamos avaliar aqui as opções que a gente tem aqui embaixo. E aí diz assim, ó, tudo que tem classe 3 é correto que se afirmem 3 apenas, 3 é falso. Vamos riscar. 3 é falso, vamos riscar. Então, essas aqui a gente pode eliminar. 3 é falso, podemos riscar. Ok? A gente sabe que o 2 é verdade. O 2 é verdade. Então, se o 2 é verdade, esse aqui é falso. E sobra para nós somente a questão C, que é a resposta do exercício, tá? Por que que eu deixei aqui a questão C? Na verdade, eu eliminei com base nessas duas avaliações. E a 1, eu deixei aqui e não fiz uma avaliação dela no primeiro momento. Porque existe uma resolução do CONAMA e depois essa resolução, ela foi revogada, na verdade, ela foi modificada por uma legislação posterior, tá bom? Porque num primeiro momento, o gesso ele era classificado como classe C, que foi o que eu comentei para vocês em sala, né? Porque é um material que ele é muito difícil, né, de descartar, ele tem que ter um descarte adequado, não é qualquer lugar que consegue fazer esse descarte do gesso. Mas teve uma resolução do CONAMA após, né, uma legislação após essa resolução, que veio a classificar o gesso como classe B, tá bom? Como ele passa por um processo, ele é muito difícil, mas consegue ainda reaproveitar ele, tá? Então, por isso que essa questão aqui, ela é verdadeira, tá? Então, se cair alguma coisa falando de gesso, atualmente ele pode ser classificado como classe B, tá bom? Então, ele não deixou de ser classe C na regulamentação inicial, e uma lei de 2011 transformou ele em classe B, tá bom? Então, ele pode ser reutilizado, né? Só que ele é um processo bem difícil e bem caro. Então, eles mudaram o gesso para classe B, tá? Então, a resposta certa aqui é a alternativa C, 1 e 2 apenas. Questão 10. Aí aqui, gente, eu vou fazer umas contas aqui, vamos ver se eu consigo fazer. O que que é isso? Aqui fala de um projeto de R$ 1 milhão que vai ser realizado em 5 meses. Serão executados 4 atividades. Vamos ver se eu consigo inserir aqui uma tabela. Acredito que sim. São 5 meses, 4 atividades. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo arrastar essa tabela aqui para baixo. Ok? Para mostrar. Então, 5 meses. Eu vou inserir mais uma coluna. Inserir colunas à esquerda, tá bom? Então, aqui, ó, a gente poderia fazer. Então, eu vou colocar aqui atividades. Né? São 4 atividades, então vou ter que inserir mais uma linha. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. Inserir linhas abaixo. Atividade 4, tá bom? Isso aqui a gente monta rapidinho. Então, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. Então, é importante, sempre que for uma questão de contas, vocês fazerem os rabiscos aí com lápis, né? Para facilitar a avaliação de vocês, porque às vezes é uma conta bem simples, ó. Então, a atividade 1, ela acontece nos meses 1, 2, 3 e 4, e ela representa 20% do valor da obra. 20% distribuído em 4 meses vai dar 5% em cada mês. Então, ela acontece aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Depois, a atividade 2 acontece nos meses 2, 3 e 4 e ela vale 30%. Então, 30% divididos por 3 meses acontece aqui.
10, 10, 10, 30%. Depois, a atividade 3, ela acontece em 4 meses e ela equivale a 40% da obra. Então, 4 meses, ela acontece no mês 2, no mês 3, no mês 4 e no mês 5. Tá? Então, o que que eu peguei os percentuais de cada atividade e dividi pela a quantidade de meses em que a atividade acontece. E a atividade 4, ela acontece no mês 4 e no mês 5. Ela vale 10%. Então, aqui ele tem 5% e aqui 5%. Então, fiz uma tabelinha rápida que eu posso fazer, né, a lápis rapidinho lá na avaliação. Bom, o que que diz? Cada atividade está distribuída conforme aqui, e o que que ele pede? Num cronograma financeiro montado com base nesses dados, qual é o faturamento percentual no mês 2? Então, eu venho aqui no mês 2, ó, e olha aqui, ó, no mês 2, qual é o faturamento? 5 mais 10 mais 10, 25. Bom, então já eliminei essa, já eliminei essa, já eliminei essa. Só de montar uma tabela, assim, gente, com as informações, eu já consigo eliminar 3 questões, ó. Tá bom? Eliminei. Agora ele pergunta: quais são os valores em reais das atividades A2 e A4? Ok? Pessoal, a atividade está aqui, ó. Então, se eu fizer só uma delas, já vai ser suficiente. Então, ó, A2, atividade A2, 10%, 10% e 10% aqui, ó, tá vendo? 10% no mês 2, 10% no mês 3. Ah, não, desculpa. Quais são os valores em reais das atividades? Ah, é isso mesmo. Quais são os valores em reais das atividades A2 e A3? Então, é... desculpa, ele falou outra informação. Ele falou assim, ó, qual é o faturamento percentual no mês 2? No mês 2, 25%. Ok. E ele fala aqui, ó, e no mês 4, no mês 4, no mês 4, qual os valores em reais das atividades A2 e A4. Então, no mês 4, a atividade A2 é 10%, ó, 10%. 10% do quê? Do valor da obra. 10% de 1 milhão, 100 mil. A atividade 4, no mês 4, ó, tá vendo, ó? No mês 4, quais os valores da atividade 4? No mês 4, a atividade 4, 5% do valor da obra. Se a obra é 1 milhão, 5%, 50 mil. Então, a resposta certa é essa aqui, ó. Então, minha sugestão, quando vocês forem fazer uma atividade que tem muitos números, anotem os valores, né? Marquem, façam uma tabelinha. Algumas contas assim ajudam vocês. E olha como uma tabela simples já resolve a questão, ok? Questão 11. Gente, essa aqui é muito simples mesmo. Lembra que a gente falou lá do valor presente líquido? Então, aqui foi feito um investimento no ano 0 de 10 milhões, tá? Essa questão aqui é rápida demais. O ano 0, 10 milhões, e o valor presente dos benefícios líquidos anuais do fluxo de caixa do futuro projeto vale 12 milhões e 500, ou seja, o valor real do projeto lá, né? O valor presente dele é 12 milhões e 500. Pede o valor presente líquido e o índice de lucratividade. Gente, isso aqui é só fazer, ó. O valor presente líquido, 12 milhões e 500, divididos pelo investimento, 10 milhões. Então, o valor presente líquido é 2 milhões e meio. Então, já posso eliminar essa e posso eliminar essa, ok? Sobra duas questões. O índice de lucratividade, como eu comentei para vocês, basta dividir o valor presente líquido, né, do retorno, no caso, né, que é 12 milhões e 500, dividir pelo investimento. Então, 12.500 divididos por 10 mil, 1,25. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão bem rápida de fazer, nem conta, né, mentalmente a gente consegue fazer, ok? Questão 12. Aqui também é uma questão muito simples e está falando de juros, tá bom? Então, aqui tem um diagrama de fluxo de caixa. No tempo zero, ele investiu 10 mil e em né, um ano, imagino, em alguma coisa, virou 12 mil. Então, um intervalo de tempo de 1. De 10 para 12, né? Então, 10% de 10 mil é 1.000. Então,
10%, 1.000, 20%, 12.000, certo? Então, eu tinha 10 e fiquei com 12, certo? Então, aqui diz assim, ó, na representação dos diagramas são apresentadas setas para baixo, que representam os valores reais desembolsados para o empréstimo, e as setas para cima, as receitas ou economias realizadas. Então, peguei aqui em empréstimo 10.000, mas tive um ganho, uma receita de 12.000. A taxa anual de juros dos empréstimos nos casos 1 e 2 foram, respectivamente. Aqui, gente, só de olhar a gente já vê que foi 20%. Tá bom? Então, posso eliminar aqui, ó, essas três. Já sei de cara que é 20%, tá bom? E aqui, eu tinha 30.000, né? Peguei um empréstimo de 30.000 e fui. E a taxa aqui, né, virou 34.500. Então, 34.500, 30.000, 10%, 3.000, né, 10% de 30.000, 3.000, 20% de 30.000, 6.000, certo? Então, 20% passou, certo? Ó, 20% de 30.000 é 6.000. Então, 6.000 mais 30.000, 36.000. Então, não é 45%, né? Porque se fosse 45%, quase dobraria o valor. Então, esse aqui não é. Então, 15%. Então, ó, por quê? 34.000, 3.000, depois metade de 3.000, 1.500, 1.500 mais 3.000, 4.500. Então, aqui essa é a resposta, tá bom? Essa aqui também é bem simples, uma conta matemática e já ia conseguir chegar na resposta. A questão 13, aqui tem que fazer um pouquinho mais de conta, mas também bem tranquilo. Essa questão 13, gente, não tem uma resposta exata, tá bom? Tá bem próximo, mas não tá exato. Então, vamos fazer aqui as contas. Eu vou colocar aqui um texto. Então, ó, eu tenho 100.000, né? Então, fluxo de caixa. Eu investi 100.000 com uma taxa de retorno no primeiro mês de 10%. Então, 100.000, uma taxa de retorno de 10%, eu vou ficar com 110.000, tá bom? Final aí do período, eu vou ficar com 110.000. Aí eu tenho 110.000, eu vou fazer uma retirada de 5.000. Eu vou ficar com 105.000. Tudo bem? 105.000. Então, façam contas, quando tiver número, fluxo de caixa, né? Vamos fazendo umas continhas do lado. Fiz uma retirada de 5.000, estou com 105.000, a empresa fez uma segunda aplicação no saldo e com uma taxa de retorno de 8%. Então, eu peguei esses 105.000 e fiz um investimento de 8%, tá bom? Então, fazendo as contas aí, 8%, né? Tudo bem que todas as contas vocês precisam fazer à mão, mais 105.000, vamos fazer 8%, vai dar 8.400. Então, 105.000 mais 8.400, 113.400, ok? Quando eu estava em 113.400, em terceiro período, a empresa reaplicou por mais um mês o saldo restante acrescido de 7.000. Então, eu tenho 113.400 mais 7.000. Isso aqui vai dar 120.400. Esse valor eu apliquei mais 7%. Se eu aplicar esse valor, desculpa, uma taxa de retorno de 10%, é o que está escrito aqui, ó, 7.000 mais 10%. Então, eu tenho taxa de juros, vai dar 12, 120, 12,04. 12,040. 12,040, certo? Então, eu tinha 120.400, mais essa taxa de juros aqui, mais o quanto rendeu, 120.400. Isso aqui vai dar um valor de 132.440. Deixa eu puxar esse aqui para baixo. Se eu olhar nas respostas, eu não tenho 132.440, mas a resposta que mais se aproxima dela é essa aqui, ó. Então, essa aqui é a resposta correta. Esses valores aqui já haviam sido superados, ó. 102.000 ele já conseguiu lá no início, ó, tá bom?
Então, a resposta correta é essa aqui, 132.400, tá bom? É a que mais se aproxima aí do valor que a gente encontrou. Bom, então essa é a resposta da 13. A resposta 14. Em um canteiro de obras serão designados locais para armazenamento. Então, aqui está falando do empilhamento do concreto, tá bom? Então, fala que eu tenho que empilhar 70 sacos, certo? E que o empilhamento máximo é de 7 sacos de cimento. Então, se são 70 sacos, 7 sacos de cimento, eu preciso de 10 pilhas de concreto, de cimento. 10 pilhas, ok? 10 pilhas, um saco de cimento, ele tem 0,4 por 0,6, certo? 40 por 60, 0,4 metros por 0,6, isso aqui dá 2,4 metros quadrados. Ou seja, eu preciso de 2,4 metros, desculpa, 0,6 vezes 0,4, 0,6, 0,24 metros quadrados é um saco de cimento. É um saco de cimento. Como eu vou ter 10 pilhas, eu vou ter 0,24 vezes 10, eu vou ter 2,4 metros quadrados de sacos de cimento que eu vou precisar para empilhar esses 70 sacos, né? Cada saco 0,24, são 10 pilhas, então 0,24 vezes 10, 2,4. Então, eu preciso de 2,4 metros quadrados, então, ou é essa aqui. As outras eu posso excluir, tá bom? Agora, as possibilidades são, ou é uma área de 2 por 1,20, ou é uma área de 2,40 por 1, tá bom? Se eu imaginar um saco de cimento de 40, assim, ó, 40, Ctrl+C, Ctrl+V, um saco de 40, vou botar assim um espacinho entre eles só para vocês enxergarem. Posso também mudar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu fazer de uma outra cor aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Ó. Então, aqui eu tenho 40 mais 40, 80. 80 mais 80, 1,60. 2,20. Então, aqui eu teria 2,20, certo? Não tenho essa medida. Então, eu vou fazer como se fosse o saco de 60. Então, 60 mais 60, 1,20. 1,20 mais 1,20, 2,40. Bom, 2,40. Pode ser 2,40, ó. 4 de 60. Se eu tiver 4 de 60, no outro sentido eu tenho 40 mais 40 dá 80. E aí eu tenho quantos sacos de cimento? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 8, né, gente? Se eu tiver assim, ó. Se aqui fosse 60, vamos dizer assim, né? Não consigo fazer maior, mas aqui, se aqui fosse 60, eu teria 2,40 metros, certo? 2,40 metros, aqui, a medida de 60 estaria aqui e de 40 estaria nesse sentido. Então, eu teria 40 mais um saco de 40 que daria 80. Se eu botasse mais um saco, eu teria 1,20 metro. Então, aqui, ó, não fica múltiplo, ó. Para fazer 2,40 por 1 não dá certo, porque o múltiplo aqui ou é 80 ou é 1,20 metro. Então, essa questão aqui não seria, tá bom? Então, essa aqui, a opção tá errada, tá bom? Vamos testar a outra possibilidade lá para ver. Então, ó, a área tá certa, 2,40. Para eu utilizar 2 metros, se eu fizer 40, vai dar 40, mais 40, 80, eu preciso de 5 sacos, ó. Se eu fizer 5 sacos de cimento, utilizando a medida de 40 aqui na frente, eu fico com 2 metros, ó. 80 mais 80, 1,60 m mais 40, 2. Então, eu tenho 2 metros na frente e 1,20 m de lado. Então, eu posso fazer uma linha aqui com 2 metros
E na lateral vai ter 60 mais 60, que bate aqui nesse 1,20. Vamos ver quantos sacos de cimento eu consigo distribuir assim, ó. Eu consigo distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 10 sacos de cimento por cada pilha, certo? 5 mais 5, 10. 10 sacos de cimento, 10 e 10 pilhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10 pilhas, ó. 10 pilhas, em cada pilha eu coloco 7 sacos de cimento, então dá certo.